Bom dia, na paz do Senhor, meus queridos irmãos. Pastor André de volta, falando aqui diretamente de Coimbra, me dirigindo a você neste momento especial para poder compartilhar da nossa continuação dos nossos comentários bíblicos, mais especificadamente sobre o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nós havíamos dado uma pausa no capítulo 7 e hoje nós iremos comentar o capítulo de número 8. Nós vamos ver que o capítulo 7 termina de forma dramática e gloriosa com o testemunho, com a pregação de Estevão e com a sua morte, que aos olhos humanos pode ter sido um desastre, mas que ela foi realmente algo surpreendente. Foi o primeiro mártir da história, e dali então começa-se verdadeiramente de forma intensificada a divulgação do Evangelho de Cristo, porque a morte de Estevão, ao invés de amedrontar os servos de Deus, os filhos de Deus, a igreja, encorajou a igreja, impulsionou a igreja a falar do amor de Deus, a falar que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus e o Messias enviado da parte de Deus. Então hoje nós vamos comentar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, né? E nós vamos ver que logo depois desse dramático evento a respeito do sacrifício, da morte, da execução de Estevão, nós vamos ver que no primeiro capítulo de número 8, o texto diz que Saulo de Tarso, consentia com tudo o que estava acontecendo, consentia na morte de Estevão. Quando Estevão morreu, nós vamos ver no capítulo de número 7 que Paulo estava lá como uma das testemunhas. E o capítulo de número 8 abre-se dizendo que ele consentia. De certa forma, dá a entender que Paulo ele era um dos principais articuladores na perseguição e também na morte de Estevão. Então o texto diz que ele consentia, né? E daquele dia então fez-se uma grande perseguição contra a igreja. Então Paulo ele se levanta como principal, Saulo se levanta como o principal perseguidor da igreja. Então nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, hoje comentado, que o nosso objetivo é de explicar quais foram os efeitos produzidos na igreja durante a morte de Estevão, compreender que durante os anos a igreja de Cristo tem sido perseguida, porém ela tem sido triunfante, tem sido vitoriosa. E o terceiro objetivo é conscientizar-nos que devemos proclamar a palavra de Deus mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades. Nós vamos ver que, semeado em Jerusalém o sangue de Estevão, frutifica então uma vocação universal, frutifica a vocação universal da igreja de pregar a palavra de Deus. O que parecia mais uma seita herética aos olhos dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, dos fariseus, o que parecia que era uma seita, o que parecia ser uma seita judaica, extrapola as fronteiras de Israel como o reino para conquistar. Se extrapola a verdadeira palavra, um evangelho, né, as boas novas de salvação que Deus havia dado
por intermédio do sacrifício de Jesus e comissionado, então, a igreja primitiva, né? Nesse processo, então, que eu estou a dizer, Saulo de Tarso tem um papel importante perseguindo e espalhando o grande terror, perseguindo, né, de forma terrivelmente. Ele antagoniza uma perseguição sem fim, né? E tentando espalhar, sufocar a chama do evangelho, sufocar o propósito do evangelho. Mas mais tarde, já converso, né, e perseguido, ele leva a mesma flama até os extremos da terra. O mesmo Paulo, que era o perseguidor, passa a ser perseguido porque mais tarde ele se converte, coisas que nós vamos tratar no livro de Atos, no capítulo de número 9. Então o martírio de Estevão não foi em vão, não, absolutamente não foi em vão, porque ele recebe o evangelho, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a vida e ele recebe a promessa de morar no céu, e aquilo ardia no coração dele, e não só dele, mas de toda a igreja primitiva, e o principal objetivo deles era cumprir com o ID, com a ordem imperativa de Deus de pregar o evangelho a toda criatura, porque eles entendiam que aquilo que eles recebiam e que eles estavam convictos de que era maravilhoso, não só na maneira terrena, mas que da forma eterna, para toda a eternidade. Então eles estavam convictos daquilo que eles receberam. Então o martírio de Estevão não foi em vão, porque dali então a igreja foi encorajada em ver alguém que estava disposto a qualquer preço, a qualquer custo, dar a sua vida por amor a Deus e por amor do evangelho, por amor de uma causa, por amor de uma missão, né? Então, mais tarde, testemunharia Tertuliano, nos anos de 1522 a 222, um dos maiores apologetas eclesiásticos, ele diz o seguinte: quanto mais nos esmagardes, tanto mais cresceremos, que é semente o sangue do cristão. Verdadeiramente, quanto mais o sangue dos cristãos primitivos era derramado por conta da perseguição, mais brotava crente, mais brotava gente conversa, gente convictas que verdadeiramente a missão e a mensagem da cruz era uma mensagem que excedia a todos os reinos da terra, que era um reino que ia além de todos os reinos, que era o reino dos céus. Então, neste momento, a igreja de Cristo é perseguida em todo o mundo. Sim, persegue-nos não apenas de forma física, mas a perseguição acontece cultural e também institucionalmente. Então, note que a perseguição ela não está no âmbito apenas do físico, mas também está na questão cultural e institucional. A semelhança dos cristãos primitivos, quanto mais tentam reprimir-nos localmente, mais universalmente nós nos espalhamos. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje a gente também passa por muitas dificuldades e por muitos problemas, né? Haja vista que depois da morte aqui de Estevão, e que começa essa perseguição avassaladora, então os crentes daquela época se espalham pelo aquele mundo geográfico por conta da perseguição, o que teologicamente nós conhecemos como diáspora. Diáspora é você estar dispersado, espalhado à força, expulso por conta de uma perseguição. E a diáspora, na minha opinião, o objetivo não foi só por conta da perseguição. Em segundo lugar, foi porque foi um método de Deus tratar
com todo Israel, né? Com todo o povo de Deus, porque sempre Deus usa de métodos para poder tratar com o caráter, forjar o caráter. Era o que Deus estava fazendo com Israel. E em terceiro lugar, nós vamos ver que foi um meio de Deus espalhar o evangelho por toda a parte do mundo, né? Aí começa a se cumprir o que está lá em Atos do capítulo 1, versículo 8, mas ao receber o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós vamos ver que daí começa essa diáspora, né? Que teologicamente nós temos aí, essa é a segunda diáspora que acontece, porque uma das primeiras foi quando Israel foi espalhado, né, por conta da época de Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém, né? Então nós vamos ver aqui os efeitos da morte de Estevão. Nós vamos ver aqui o comentário do teólogo inglês Matthew Henry, um dos maiores comentaristas das Escrituras Sagradas, que ele escreve de forma apropriada o seguinte dizer, veja só, algumas vezes Deus levanta muitos ministros fiéis sobre as cinzas de um deles. Vou repetir, algumas vezes Deus levanta ministros fiéis, levanta obreiros fiéis, levanta crentes fiéis sobre a cinza de um deles. Foi o que aconteceu com a igreja. Sacrificaram, mataram Estevão e levantou mais obreiro, mais gente com garra, com mais vontade de pregar a palavra. E é o que nós devemos colocar no nosso coração. Quanto mais nós formos perseguidos, nós temos que entender que a perseguição ela é um privilégio, porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e injuriados por causa do meu nome, foram as palavras de Jesus. Então, nós vamos ser perseguidos por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por causa de Jesus, e para nós é uma honra. E quanto mais nos matarem, quanto mais nos perseguirem, mais gente vamos se levantar motivado pelo seu exemplo de vida, né? E a possibilidade de que se realmente Deus te usou, pode usar outra pessoa também. Então, nós vamos ver que o martírio de Estevão, né, haja vista o martírio de Estevão, se aos olhos humanos era uma simples execução, a vista divina, aquela morte foi o caminho que conduziu muitos à vida, inclusive um homem feroz, um homem irreconciliável, um homem perseguidor como Saulo de Tarso. Nós vamos ver que ele estava no capítulo 7 presenciando a morte de Estevão. E no capítulo de número 8, no versículo 1, você vai ver que ele consentia e ele foi um dos que foi responsabilizado, tomou a frente para poder perseguir a igreja. Somente a história, meus irmãos, haveria de avaliar os efeitos do assassinato de Estevão, o diácono Estevão, o fiel Estevão, o nobre Estevão, né? Agora, sobre Saulo, como falar sobre Saulo nesse exato momento? Porque nós não podemos falar de Estevão sem deixar de falar desse jovem fariseu, doutor da lei, hábil em todo conhecimento da lei, extremamente religioso, extremamente devoto. Como ouvir um discurso como o de Estevão e não se curvar diante das evidências do Evangelho? Foi o que aconteceu. Enquanto Estevão estava pregando de forma contundente, autoritária, convincente, cheia do Espírito Santo, mostrando um conhecimento apurado, afinado da história deles e também
dos atos soberanos de Deus dentro da história, Paulo observou aquele discurso, mesmo que sendo uma das testemunhas do que seria a execução de Estevão, e a pergunta é essa, como ouvir um discurso maravilhoso como o de Estevão e não se curvar diante das evidências do Evangelho? Embora teimasse em não reconhecer a Jesus Cristo como Messias de Israel, Saulo de Tarso não pôde ficar indiferente às palavras e ao martírio daquele santo homem de Deus, daquele santo diácono. Então, dessas palavras do próprio Senhor, mais tarde, quando ele desce para poder, com uma ordem, documentado, preparado, gabaritado, ele sai até Damasco para poder perseguir os crentes quando ele cai por terra. Quando ele cai por terra, quando ele vê uma luz muito fulgurante, uma luz brilhante, e daquela luz emerge a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Contra os arguilhões. Então, Saulo ele tem um encontro impactante com o Senhor, né? Aliás, o mesmo Saulo confessa que quando o sangue de Cristo, de Estevão, da sua testemunha, se derramava, ele diz assim: eu também estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Atos capítulo 22, versículo 20. Então a evangelização de Saulo teve um início com o sermão de Estevão em Jerusalém, sendo completada em Damasco e por Ananias, né? Muito em breve, o que localmente perseguira a igreja, muito em breve, o que perseguira a igreja seria o pregador universal, que haveria de expandir a palavra de Antioquia até a Roma, até os termos mais longínquos a palavra de Deus iria alcançar, né? Então eu estou dando uma pincelada, mas nós vamos comentar mesmo de Saulo no capítulo de número 9. Sobre a igreja, com os termos da grande comissão, ao ecoar-lhes nos ouvidos, sabiam os santos apóstolos que a igreja não poderia circunscrever-se a Jerusalém, né? Mas quando sair a Judéia, quando iniciar tudo isso, quando alcançar a Samaria e quando seria o momento para eles atingir os mais distantes lugares da terra. Estando ainda essas perguntas por se responder, eis que o martírio de Estevão dá resposta e precipita a dispersão da igreja de Jerusalém. Naquele momento, essas perguntas que eu apresentei têm como a resposta: é agora. A partir desse momento, com a morte de Estevão, foi o principal empurrão, o principal motivo para que a igreja alcançasse Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao relatar o evento, escreve o evangelista Lucas: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. Por conseguinte, meus irmãos, quando aqueles piedosos varões, puseram-se a sepultar o corpo de Estevão, não sabiam eles, na verdade, que eles estavam semeando uma semente que de imediato multiplicar-se-ia dentro e fora dos termos de Jacó. Não foi exatamente isso que ensinara o Senhor, porque na verdade o Senhor disse em João no capítulo 12, versículo 24, na verdade vos digo, se o grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, muito fruto. É o que aconteceu com a morte de Cristo, né? A igreja, ela cresceu, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, muita gente reconheceu a Cristo como Messias. E com a morte do primeiro mártir, também muita gente viu Cristo naquela situação e viu que verdadeiramente a morte de Estevão não era em vão. Mais tarde, confirmaria o doutíssimo de Tertuliano, né? Quando ele afirma: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, as perseguições da igreja não ficaram apenas no passado. Esse sistema maligno jaz no atual presente, né? Tudo faz para sufocar a igreja, a noiva do Cordeiro. Essa perseguição, ela tem um propósito maior, de parar a igreja, de parar com o evangelho. Isso nada mais é do que a astúcia de Satanás. Então, ele tem um propósito de parar a igreja. Então, a pergunta minha para você é que você está pronto para defender a sua fé? Você está pronto para defender o evangelho? Você está pronto para defender a sua fé? Você morreria por amor a Cristo? Ou você negaria num momento difícil? Porque Estevão, ele teve a alternativa, né? Se ele recusasse ou não, aceitasse ou não. E hoje, você pode perguntar, mas tem gente que é sacrificado, que é executado, que é morto por amor ao evangelho? Tem, meus irmãos, em toda parte do mundo. Está aí no YouTube, está aí na internet, de forma visível, muitos sendo perseguidos simplesmente porque são cristãos, porque servem a Deus, porque creem em Jesus como Messias, né? Não podemos fugir a essa pergunta. Perguntas que nós devemos fazer para poder avaliarmos qual é o grau do nosso compromisso e qual é o grau da nossa fé e qual é o grau do nosso amor a Cristo, certo? Que a nossa confissão seja firme quanto a de Jean Hus, em 1369 a 1415, o reformador protestante da antiga Boêmia, quando ele diz assim: com a maior alegria confirmarei com o meu sangue a verdade que tenho escrito e pregado. Então, meus irmãos, veja que palavras fortes. Tem pessoas que elas estão prontas para morrer por amor a Cristo. Haja vista, na minha opinião, que nos dias de hoje nós encontramos essa coragem, não encontramos muito essa coragem. Em contrapartida, sem citar aqui outras religiões, mas nós podemos ver que tem muito dessas religiões que os caras morrem pelo seu líder, que morrem pela sua causa, que morrem pelas suas doutrinas, que estão dispostos a tudo, né? Porque eles morrem porque existe uma promessa que do outro lado do além, do outro lado da vida, eles vão ter privilégios, né? E aí eles assimilam tanto essa verdade que eles entendem que é mais honroso morrer pela causa, né? E não é diferente com o evangelho, porque ser perseguido é uma honra. E se nós morrermos por conta do amor a Cristo, do amor ao evangelho, nós vamos ser recompensados na vida eterna. O que eu quero dizer aqui, diferentemente do que as religiões aí afora diz, que o Senhor, ele não está dizendo assim, olha, você tem que morrer para poder ter um privilégio. Não. E se acontecer de nós formos perseguidos até a morte, aí sim, o Deus vai nos dar o privilégio, a vida eterna, que é uma coisa que ele promete quando aceitamos a ele como Salvador. Os irmãos estão entendendo? Então, o segundo tópico da nossa lição é quando a igreja é perseguida. Quem ainda não leu o excelente livro de Torturados por Amor a Cristo? É um bom livro para você ler, né? Escrito por um pastor romeno
Richard, com alguma coisa aqui que eu não vou me atrever a falar a pronúncia do seu sobrenome, de 1909 a 2001. Ele mostra-nos o quanto a Igreja de Cristo sofreu nos países comunistas, atrás das cortinas de ferro. Eram os cristãos perseguidos física, cultural e institucionalmente, né? Então é o que eu vou abordar aqui. Então a igreja contemporânea viveu uma atroz perseguição, uma algoz fúria do diabo encarnada em homens perseguindo outros homens. E a perseguição foi física, foi cultural e também institucionalmente. A perseguição física, neste exato momento, muitos são os missionários, pastores e leigos que, torturados até a morte por causa da Santíssima Fé, fazem boa e ousada